Você está prestes a ouvir uma história onde cada verdade tem um preço, e algumas não deveriam jamais ser descobertas. Eu sou Bianca Ferreira, curadora das histórias do canal Locra, e hoje te convido a mergulhar em Herança de Sombras. Em Babylon, a magia é tão comum quanto matemática, e 2 vezes mais perigosa nas mãos erradas. Neste lugar onde o extraordinário é rotina e uma única palavra pode destruir, Elian Thorne é jogado no olho do furacão. Após a morte de seus pais, ele é forçado a viver com um avô que mal conhece. Mas nada é como ele imaginava. As confusões começam rápido, e segredos ainda maiores começam a se revelar. As visões começaram. As sombras se movem. E a guerra já começou, mesmo que ninguém fale sobre ela. 1º de setembro de 1991, cemitério de Greenwood, Brooklyn. A chuva não caía, ela despencava. Como se o céu tivesse se partido ao meio e tudo que restava fosse uma ferida aberta. Relâmpagos rasgavam o firmamento com violência, iluminando por segundos as lápides tortas, os galhos nus e os 3 caixões dispostos lado a lado. Elian Thorne não se movia. Encharcado até os ossos, o casaco colado ao corpo magro, ele parecia uma sombra, olhos cinzentos perdidos sob a franja escura, a boca trincada como quem havia esquecido como se respirava. Os punhos cerrados, frios como pedra. Pai, mãe, irmã. A palavra família se esfarelava na mente dele como um papel molhado. O som do impacto ainda ecoava nos sonhos. O grito que nunca teve tempo de ser gritado, o vidro se partindo, o mundo virando de cabeça para baixo. Eles se foram num instante. E ele ficou, sozinho. Elian, querido, está na hora. A voz era baixa, como se temesse perturbar os mortos. A senhora Aldara era uma mulher franzina, de cabelos grisalhos presos sob um chapéu vinho que parecia ter conhecido dias melhores. Os olhos dela estavam secos, exaustos, como quem já havia enterrado pessoas demais. Elian não respondeu. Seus olhos estavam presos à terra escura e aberta, como se o buraco no chão fosse um espelho para o buraco dentro dele. Quando os caixões começaram a descer, ele sentiu o som do mundo sumir. Tudo ficou mudo. Até a chuva parecia ter sido engolida por um silêncio antigo. Um ruído, o estalo seco da madeira tocando o fundo da cova. Ele estremeceu. Não chorava mais. As lágrimas haviam parado no 2º dia de hospital, quando acordou com a respiração falha e a notícia cravada no peito. Você é o único que sobrou. Desde então, o nome Thorne era só um rótulo vazio. Uma moldura sem retrato. Eles não deviam estar ali, murmurou Elian, mais para si do que para os outros. Não deviam, respondeu uma das figuras silenciosas atrás dele. Era um dos gêmeos, olhos escuros demais para a idade, mãos trêmulas demais para quem não chorava. Elian virou o rosto lentamente, encarando o homem. Por um instante, pensou em dizer algo. Mas o que se diz, quando tudo que você sente é um vácuo gritando dentro do peito? Ele se ajoelhou, finalmente, diante do túmulo. A lama sujou a calça, a chuva molhou as palmas abertas sobre a terra. Vocês prometeram, disse. E a voz dele quebrou, como vidro estilhaçado. Uma promessa antiga, dita num jantar qualquer. Nada no mundo pode nos separar. Mas o mundo sempre separa. O mundo é um especialista em fazer promessas soarem como piadas de mau gosto. A terra começou a cobrir os caixões. Pá por pá, como se enterrassem também cada riso que ele já ouviu, cada abraço, cada cheiro que ainda pairava em sua memória. Quando tudo acabou, e restou apenas um monte de terra úmida diante dele, Elian se levantou com dificuldade. Algo dentro dele havia morrido. Não da forma poética e suave como nos livros. Morreu como a luz quando alguém apaga um fósforo com os dedos. De repente, sem cerimônia, deixando só o cheiro de queimado no ar. A senhora Aldara envolveu Elian em um abraço hesitante, conduzindo-o até o carro. Por um instante, ele resistiu. Ficou imóvel como uma estátua encharcada, como se seus pés estivessem fincados no chão enlutado. Mas, enfim, cedeu. Não por aceitação, mas por exaustão. Antes de entrar no carro, olhou por cima do ombro. Os gêmeos continuavam ao lado do túmulo recém-coberto, inclinados sobre a terra escura. Um deles colocou algo ali, uma flor estranha, que Elian nunca tinha visto antes. Parecia uma rosa azul, mas suas pétalas brilhavam levemente, emitindo uma luminescência tênue, como poeira de estrelas dissolvendo-se no ar. Havia algo mágico naquela despedida. Algo que não pertencia a funerais comuns. Quando se acomodou no banco de trás e a porta se fechou com um estalo seco, Elian voltou o rosto para a janela. Um relâmpago cortou o céu naquele momento,
E então ele viu silhuetas, dezenas delas. Passavam ao lado do carro, movendo-se em direção ao túmulo. Formas humanas, mas distorcidas pela chuva, como sombras entre mundos. Tão rápido quanto surgiram, desapareceram. Apenas o vazio do cemitério permaneceu. Foi só a luz, ou a minha mente, ou talvez. Ele não terminou o pensamento. Não tinha forças. A senhora Aldara girou a chave na ignição. O carro rugiu, arrancando em meio à chuva e ao vento. Atrás deles, o mundo de Elian se dissolvia em cinzas. A viagem até Vermont foi sufocante em sua quietude. O som do motor e o bater constante da chuva no teto metálico preenchiam o silêncio como um sussurro interminável. O carro alugado cheirava a plástico e desinfetante, frio e impessoal, como se nada nele permitisse o luto existir. A senhora Aldara parecia desconfortável, constantemente ajustando as mãos no volante. Seu olhar fugia para o retrovisor, mas nunca encontrava o de Elian. Só depois de horas, ela falou: "Você deve estar se perguntando quem é o homem que vai te receber." Elian ergueu os olhos, vagos, como se as palavras levassem tempo para atravessar a névoa em sua mente. "Ele é mesmo meu avô?" perguntou, a voz rouca de desuso. "Sim, Sullivan Thorne." Ela hesitou. Nós não sabíamos que ele existia. Estava fora do país há anos. Ninguém sabia ao certo onde. Mas o nome dele apareceu no testamento dos seus pais, como tutor legal. Elian não disse nada. Apenas voltou o rosto para a janela, onde as árvores passavam borradas, distorcidas pela chuva que insistia em cair. "Ele é um homem muito reservado. Muito influente também." Continuou ela, tentando soar neutra. "Seu avô tem um nome conhecido. Patrono de universidades, investidor em projetos científicos, fundador de instituições privadas. Ouvi dizer que ele mora em um vilarejo isolado chamado Vixen. Quase não aparece publicamente, mas parece filantrópico", completou Elian, num tom cínico. "Ou muito inteligente em esconder o que realmente é." A frase escapou antes que ele pudesse contê-la. Uma pontada amarga. A senhora Aldara soltou um riso fraco e sem graça. Não respondeu. O silêncio voltou, desta vez mais espesso, quase palpável. Quando finalmente cruzaram o arco de pedra que marcava a entrada de Vixen, letras góticas esculpidas como se tivessem sido arrancadas de um túmulo antigo, Elian sentiu um calafrio subir pela espinha. A chuva cessara, mas o céu permanecia coberto. As nuvens pesadas pareciam observar, silenciosas. Entre duas montanhas cobertas por uma floresta escura, ele o viu. Um castelo. Erguia-se como uma extensão da própria montanha, gigantesco, feito de pedra escura e torres com cúpulas cobreadas e envelhecidas. As janelas em arco pareciam olhos fechados. Em uma das torres, um relógio quebrado marcava 3h17, congelado no tempo. Uma única luz se acendeu na torre mais alta. E apagou. "O que é aquilo?" Elian perguntou, a voz baixa, quase temendo a resposta. "Ah, é apenas uma escola antiga", respondeu a senhora Aldara, desviando o olhar rapidamente. "Mas não se preocupe com isso agora, Elian. Você vai ter muito o que conhecer em breve." Ele continuou olhando pela janela, o rosto inexpressivo. Mas por dentro, algo se contorcia. Ele não sabia se era medo ou um pressentimento. Mas o nome Thorne voltava a ecoar em sua mente. Um nome que agora era seu, mas que soava como um segredo antigo prestes a ser desenterrado. O carro serpenteou pela estrada úmida até alcançar e cruzar a ponte de pedra que marcava a entrada de Vixen. E por um instante, Elian esqueceu de respirar. Do banco traseiro, ele observava em silêncio, com o rosto encostado no vidro frio da janela. Vixen era diferente. A cidade parecia ter sido arrancada de um livro antigo e plantada no coração de um vale esquecido. De um lado, montanhas altas cobertas por neblina. Do outro, penhascos envoltos por florestas densas e escuras. Um rio cristalino serpenteava pelo centro como uma veia viva, refletindo o céu acinzentado e o brilho tímido das lanternas de ferro que pendiam sobre as ruas de paralelepípedos. A cidade parecia arrancada de um livro antigo. Era pequena, mas vibrante. Cafés com vitrines embaçadas e luzes âmbar. Uma livraria com estantes até o teto visíveis da calçada. Uma floricultura que escorria eras pela fachada. Uma delegacia com um letreiro de ferro enferrujado. Havia um cinema de rua, daqueles com letras trocadas à mão, e uma praça central onde o rio, de águas tão claras que pareciam feitas de vidro líquido, cortava a cidade ao meio. As casas, em estilo vitoriano e cabanas reformadas. E, ainda assim,
Havia sinais de modernidade escondidos nos detalhes. Antenas finas nos telhados, carros discretos estacionados nas esquinas, uma torre de sinal à distância que parecia destoar da harmonia do lugar. Mas o que mais impressionava era o verde. Era como se a floresta tivesse engolido Vixen e a mantivesse viva dentro de seu ventre. As árvores formavam túneis sobre as ruas, seus galhos entrelaçados, e até a luz do sol, quando conseguia passar, se tingia de esmeralda. O ar era denso, úmido, cheio de vida, quase sufocante. Tudo parecia quieto demais. Bonito demais. Como uma pintura escondendo rachaduras. O carro não parou. Seguiu adiante, atravessando a cidade e entrando em uma estrada ainda mais estreita, engolida por uma floresta antiga. As flores que surgiam ali tinham tons vermelhos intensos, quase sangrentos, como se a própria natureza tivesse aprendido a gritar em silêncio. Após vários quilômetros sem sinal de civilização, o carro finalmente desacelerou diante de um portão negro, ladeado por duas gárgulas de pedra. As criaturas, congeladas em poses grotescas, pareciam vigiar quem entrava com olhos vazios e bocas abertas em eterno rugido. O portão se abriu sozinho, com um render metálico que mais parecia um aviso. Do outro lado, a estrada seguia por um caminho ladeado por ciprestes retorcidos, até que, por entre a névoa baixa do entardecer, ela surgiu. A mansão Thorne. Não era apenas uma casa. Era uma presença, como se estivesse viva, e consciente da chegada de Elian. Feita de pedra escura e ferro forjado, com torres que tocavam o céu nublado, a mansão parecia ter sido talhada da própria montanha. As janelas eram estreitas, em arco, lembrando olhos cansados. As gárgulas vigiavam dos beirais altos, e os portões da entrada principal gemiam com o vento. Escadas largas levavam até uma porta dupla ladeada por lamparinas que ardiam com uma chama azulada, espectral. No topo da escadaria, ela o aguardava. Uma mulher de postura impecável, cabelos vermelhos como fogo em brasa, presos em um coque elegante. Sua pele era clara como porcelana e os olhos, cor de mel com tons âmbar, pareciam atravessar a alma de quem ousava encará-los. Vestia-se de preto, como se o luto fosse um uniforme. Mas havia uma presença acolhedora em seu porte, um magnetismo quase maternal. Atrás dela, uma fileira de empregados formava um corredor silencioso. Nenhum se movia. Todos observavam. Senhor Elian Thorne, disse a mulher, sua voz suave como veludo, mas com um fio cortante escondido sob cada sílaba. É uma honra, finalmente, recebê-lo em casa. Ela inclinou a cabeça, um gesto sutil, mas cerimonial. Sou Isolde, a governanta desta casa. O mestre Sullivan lamenta profundamente não poder encontrá-lo esta noite. Um imprevisto o mantém afastado. Mas ele assegura que tudo foi preparado para a sua chegada. Esta noite, você descansa. Ela estendeu a mão. Elian hesitou. Seus olhos estavam presos à mansão, aquela presença sufocante e viva. Mas então ele aceitou. E, ao tocar os dedos de Isolde, sentiu um leve formigamento, como se alguma coisa tivesse se ativado dentro dele. Algo adormecido. Quando seu pé tocou o primeiro degrau, uma onda de calor percorreu sua espinha. Não era desagradável. Era estranho, como se a própria mansão o reconhecesse. Atrás dele, a senhora Aldara tentou acompanhar, os sapatos afundando discretamente no cascalho molhado. Trazia uma pasta, os documentos da tutela, segurando-a contra o peito como se fosse um escudo. Mas Isolde não se moveu. Só o garoto, disse, sua voz agora firme, cortante como pedra afiada. Aldara franziu o senho, segurando a respiração por um segundo. Eu preciso verificar as acomodações. Falar com o Sr. Thorne pessoalmente. Há questões legais que... Isolde não se moveu, mas seus olhos endureceram como pedra. Não é necessário. O mestre já está ciente de tudo. A senhora fez seu trabalho, e fez bem. Agora, ele é nossa responsabilidade. Senhora Aldara pareceu encolher sob o peso daquelas palavras. Pelo menos, deixe-me despedir dele. Isolde apenas virou-se para Elian. Ele olhou para a mulher que o trouxera até ali. Pela primeira vez desde o funeral, reconheceu algo familiar naquele olhar cansado, compaixão. Aldara não era sua mãe. Não era sua família. Mas, por algum motivo, naquele instante, ela parecia ser a última âncora que o ligava ao que um dia foi real. Cuide-se, Elian, ela disse, forçando um sorriso. Se precisar de algo, qualquer coisa. Elian assentiu. Um gesto mínimo. Sem palavras. E então as portas se fecharam atrás dele com um estalo seco que reverberou por dentro,
como um ponto final. A partir daquele instante, o mundo que conhecera já não existia mais. A mansão era fria, literal e figurativamente. Paredes de pedra escura, quadros antigos com rostos que pareciam observá-lo, um lustre de ferro que balançava levemente, como se tivesse acabado de se mover. O som de seus próprios passos parecia estrangeiro ali dentro. Isolde caminhava à frente, como uma sombra viva. Esta é a ala principal. Salas de leitura, o solar de inverno, a estufa. O jantar é servido às 8, mas o mestre pediu que você descanse esta noite. Ela olhou por cima do ombro. Deseja comer algo? Elian balbuciou, a voz cansada. Não. Eu só quero dormir um pouco. Ela assentiu, sem surpresa, como se já esperasse aquela resposta. Muito bem. Venha. Subiram uma escadaria em espiral, cada degrau forrado com um tapete escuro com detalhes em prata. Passaram por vitros que revelavam o jardim coberto pela neblina e por portas que pareciam esconder histórias demais para serem contadas em uma só noite. O quarto de Elian não era um quarto. Era um universo. Tão grande quanto sua antiga casa. Teto alto, com vigas de madeira trabalhada, uma lareira acesa, cortinas pesadas em veludo preto e prateado. A cama, de dossel, parecia ter sido feita para reis esquecidos. Um closet se abria para um mundo de roupas que ele reconhecia como de marcas que vira apenas em revistas, todas no estilo que gostava, como se tivessem sonado suas preferências. Havia livros empilhados, materiais escolares lacrados e uma escrivaninha com papelaria novinha. O Sr. Thorne acredita que conforto é essencial para um recomeço, disse Isolde. Elian não respondeu. Ela apenas se curvou levemente com elegância. Caso precise de algo, basta puxar o cordão ao lado da cama. Boa noite, Sr. Thorne. E ela se foi. A mansão era fria. Fria como um inverno que nunca passava. Não apenas nas pedras que formavam suas paredes escuras, nem no ferro retorcido que moldava corrimões e lustres. Mas na alma do lugar, se é que ele tinha uma. As sombras ali não apenas se moviam, elas assistiam. O silêncio não era silêncio. Era expectativa. Os passos de Elian ecoavam como se não fossem dele. À frente, Isolde caminhava sem pressa. Seus saltos não faziam barulho. Era como se flutuasse. Esta é a ala principal, disse, a voz baixa, porém firme. Salas de leitura. O solar de inverno. A estufa. O jantar é servido às 8, mas o mestre pediu que descanse esta noite. Olhou por sobre o ombro. Deseja comer algo? Elian balançou a cabeça, as palavras presas na garganta. Não. Só quero dormir. Ela assentiu, como se soubesse antes mesmo de perguntar. Muito bem. Venha. Subiram uma escadaria em espiral, envolta por um tapete escuro bordado em prata. As paredes exibiam retratos antigos, rostos que pareciam carregar dor demais nos olhos. Do lado de fora dos vitros, a neblina engolia o jardim como se quisesse protegê-lo ou escondê-lo. O ar carregava um cheiro de madeira velha, folhas úmidas e qualquer coisa mais antiga. Quando a porta se abriu, Elian não esperava aquilo. Seu quarto era outro mundo. Um contraste cruel com tudo que sentia por dentro. O teto era alto, com vigas talhadas em padrões que lembravam raízes de árvores ancestrais. Cortinas pesadas em veludo negro e prateado emolduravam janelas fechadas. A lareira crepitava com uma chama tímida. A cama, de dossel, parecia pertencer a um rei esquecido, envolta por véus translúcidos. Um closet repleto de roupas impecáveis, no exato estilo que ele usava. Livros empilhados em ordem cromática. Materiais escolares ainda embalados. Cada detalhe, como se alguém o conhecesse melhor do que ele mesmo. O Sr. Thorne acredita que conforto é essencial para um recomeço, disse Isolde, com uma reverência sutil. Caso precise de algo, basta puxar o cordão ao lado da cama. Boa noite, Sr. Thorne. E partiu, como uma sombra obediente. A porta se fechou com um clique suave. Então, o mundo ficou imóvel. O silêncio do quarto era imenso. E cruel. Elian ficou em pé, por longos minutos, sem saber o que fazer com o próprio corpo. Olhou ao redor, sentindo-se engolido por tudo aquilo que não era dele, e nunca seria. Até que encarou o espelho. O reflexo devolveu um garoto estranho. Os cabelos bagunçados, a pele pálida, os olhos fundos, e a cicatriz, fina, recente, ainda marcada como uma lembrança que sangrava por dentro. Ele encostou na parede, escorregou até o chão, abraçou os joelhos, e quebrou, não com um grito, não com fúria,
mas com aquele tipo de choro silencioso que dói até nos ossos. Chorou pelo que perdeu. Pela mãe que cantava desafinada enquanto mexia o molho. Pelo pai que lia histórias em voz alta só para fazê-los dormir sorrindo. Pela irmã que contava piadas ruins e ria antes mesmo do fim. Chorou por si mesmo. Pela parte que morreu e ele não sabia como enterrar. Chorou como quem tenta esvaziar um corpo cheio de fantasmas. Do lado de fora, Isolde ouviu. Os soluços de Elian atravessaram o silêncio como pequenas facas, e seus sentidos, aguçados por anos que ninguém ousava contar, não permitiram ignorá-los. Por um momento, apenas um momento, ela parou. Fechou os olhos. E a dureza habitual em seu rosto cedeu lugar a algo quase humano. Um suspiro escapou, pesado e antigo. Como se ela carregasse dentro do peito a dor de muitas infâncias destruídas, e aquela fosse apenas mais uma. Sem dizer nada, afastou-se. Seus passos eram quase parte da mansão. Conheciam as curvas do corredor como se tivessem sido moldados por ele. Passou por tapeçarias empoeiradas, portas adormecidas, e então, com um leve toque, revelou uma passagem escondida atrás de um espelho antigo. O vidro não refletia, ele observava. Atravessou o corredor oculto até emergir em uma sala que mais parecia existir fora do tempo. Lá dentro, Sullivan Thorne esperava. Sentado diante da lareira, envolto em sombras que dançavam ao sabor do fogo. As chamas ardiam em tons dourado e âmbar, refletindo nas estantes carregadas de livros, grimórios e mapas que narravam guerras esquecidas. Ele segurava um cálice de cristal com um líquido azul translúcido. Não se virou ao ouvir a porta. Ele chegou, disse Isolde, sua voz agora sem véus, sem máscaras. Um leve aceno. E como está? Ela hesitou. Como quem mede o peso da verdade antes de soltá-la. Quebrado. Mas, ainda inteiro o bastante para continuar andando. Sullivan permaneceu em silêncio por longos segundos. O fogo estalou. O relógio da parede parou. Até o ar pareceu mais denso. Eu sonhei com outra chegada, murmurou ele, por fim. Sua voz não era a de um mestre ou de um arquimago. Era a de um avô. Girou o cálice entre os dedos antes de tomar um gole. Imaginei algo mais brando. Mais gentil. Uma transição suave entre um mundo e outro. Mas o caminho dele foi tudo menos gentil. Isolde se aproximou um passo. Senhor, ele fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, estavam úmidos. Mas não frágeis. Solidão, disse ele, mais para si do que para ela. A maldição silenciosa dos que nascem destinados a salvar. Uma vida que se consome para que outras possam florescer. Amigos ficam para trás. Amores se tornam memórias. E tudo o que resta é a missão, interminável, ingrata, inevitável. Fez uma pausa. A dor em sua voz era a de quem conhecia bem aquele caminho. Elian vai ser forçado a dar mais do que recebe. Vai estender a mão a muitos, mas ninguém poderá segurá-lo quando ele cair. Ele será a luz em um lugar onde ninguém verá o quanto arde. E isso, Isolde, isso me parte o coração. Ela não disse nada, porque não havia nada que diminuísse o peso daquelas palavras. Ele é filho de Elisa, continuou Sullivan, com um fio de voz. E eu amei minha filha mais do que amei a mim mesmo. O filho dela merecia outro destino. Um mais leve. Um que permitisse ser apenas menino. Isolde abaixou a cabeça, em respeito. Ou talvez por sentir que também chorava, por dentro. Mas a vida é cruel. Ele terminou o cálice. E nem mesmo o poder de um arquimago é capaz de dobrar aquilo que já foi tecido pelas mãos do destino. O fogo rugiu baixo, como se também lamentasse. E pela primeira vez, desde que a noite caiu, a mansão pareceu sussurrar: ele está aqui. E nada será como antes. Horas se passaram desde que Elian havia chegado na mansão. Por volta da meia-noite Elian já não chorava. Seus olhos estavam inchados e de certa forma secos. Estava deitado na cama imensa, em um quarto que não reconhecia como seu. Fitava o teto como se alguma resposta estivesse gravada entre as rachaduras da pedra escura. A chuva havia voltado, como se entendesse os sentimentos turbulentos de Elian. A penumbra era cortada por lampejos de relâmpagos, cada clarão revelando sombras alongadas e móveis antigos que pareciam observá-lo de volta. Então, o trovão. Um rasgo brutal no silêncio, como se o mundo também quisesse gritar. As janelas do quarto estremeceram devido ao som ecoar pelo vale. Elian deslizou do conforto da cama e se encolheu no chão frio de madeira, os joelhos ao peito, o peito oco. O luto não fazia mais barulho. Era só uma presença, densa e inevitável, que habitava cada célula do seu corpo.
O silêncio depois do estrondo era pesado como chumbo, mas não tão pesado quanto a tristeza que sentia. Elian vestia o terno amarrotado do enterro de sua família. Seus olhos cinzentos se fixaram no chão como se folheasse por páginas de memórias. Foi quando a voz surgiu. Vai chorar mais quanto tempo? Ou isso já virou vocação? A voz não era humana, nem exatamente sobrenatural. Era refinada, aveludada e insolente, como um poema sarcástico recitado à meia-noite. Elian piscou devagar, como se seu cérebro estivesse tendo dificuldade para processar. A voz vinha de dentro do quarto. Lentamente, ele levantou os olhos. Sentado em uma poltrona vitoriana, com a graça de um rei entediado e a postura de quem nunca foi questionado, estava um gato preto. Não um gato comum. Havia algo de deliberadamente errado naquela criatura. Os olhos rubi brilhavam com inteligência irreal, e seu pelo parecia absorver a luz como um buraco na realidade. Você, falou? Elian perguntou com a voz rouca, arrastando as costas contra a lateral da cama como se quisesse se fundir a ela. Infelizmente, sim. Eu tenho esse defeito. Costumo comentar a estupidez alheia, disse o gato, descendo da poltrona com um salto elegante. Salem. Sem o no final. Guarde esse nome, vai ouvir muito ainda. Elian levou as mãos à cabeça, pressionando as têmporas. Aquilo não podia ser real. Gatos não falam. Eu estou sonhando. Ou surtando. Os clássicos. Negação, confusão, histeria. Estou começando a montar uma cartilha. Mas não se preocupe, Elian. Você ainda está inteiro. Por enquanto. O nome do garoto na boca do gato soou estranho, íntimo demais. Elian franziu o senho. Como você sabe meu nome? Salem revirou os olhos, o deu a impressão de fazê-lo, mesmo sem sobrancelhas. Já fui de sua mãe. Antes de você sequer saber amarrar os cadarços. Ela me chamava de Salem, Senhor das Sombras, Guardião dos Mistérios, e outras bobagens sentimentais. Agora que ela morreu, você herdou essa responsabilidade. Parabéns. Elian engoliu seco. A menção à mãe o atingiu como um soco. Ainda estava em negação, e ouvir isso de um gato tornava tudo mais bizarro. Você a conheceu? Minha mãe. Conhecer é pouco. Vivi ao lado dela por anos. Inteligente, brilhante e teimosa como um feitiço mal lançado. Ela foi tudo o que um dia você vai tentar ser. E mais. Ele fez uma pequena pausa em um ronronar e outro. E talvez de todas as decisões ruins que tomou na vida, se apaixonar por seu pai talvez tenha sido a mais interessante. Meu pai era um bom homem, murmurou Elian, defensivo, mas sem convicção. Salem deu de ombros com a leveza de quem não se importa. O humano, o grande erro romântico dela. A tragédia preferida do seu avô. O gato andava agora com calma pelo quarto. Não estou aqui para discutir romances familiares. Estou aqui para explicar o que ninguém teve coragem de lhe dizer. Você é o resultado de uma escolha que desafiou tudo. E agora, adivinha? Está no centro de uma história que ninguém teve coragem de te contar. Elian fechou os olhos buscando manter o último fio de sanidade que ainda tinha. Respirou fundo e então disse com a voz rouca de tanto chorar. Que lugar é esse? Tá bem na cara que tudo isso não é um lugar normal. Salem lambeu uma das patas fingindo espanto com a pergunta. Vichem, é claro. Um lugar entre o mundo comum e o que sobra dele quando você olha fundo demais. Lar de criaturas que fariam seus cabelos ficarem brancos, se você já não fosse tão pálido. Elian o encarou, ainda dividido entre acreditar ou fugir. Isso não faz sentido, murmurou ele, mordiscando o lábio inferior com força. Sem sentido algum. Claro que não faz. Realidade raramente faz. Mas Babylon? Faz. É para onde você vai. Um colégio. Para criaturas extraordinárias demais para viver entre humanos. E seu avô? Ele é o diretor. Elian riu, sem humor. Isso é loucura. Loucura. É só terça-feira. Salem se aproximou, os olhos brilhando. E Isolde, a mulher que vive nesta mansão e parece saída de um romance gótico. Vampira. Do tipo que lê Shakespeare antes de morder. Elian ainda encarava Salem como se estivesse diante de uma peça pregada por um cérebro exausto. O gato permanecia empoleirado sobre a cômoda escura, com a cauda balançando preguiçosamente e os olhos vermelhos cintilando como brasas mal apagadas. Eu tô ficando louco? Elian finalmente murmurou, os olhos fixos na criatura que não parecia ter intenção de desaparecer. Bom, se estiver, pelo menos sou uma alucinação bastante charmosa, respondeu Salem com sua voz grave, arrastada e marcada por uma ironia seca.
Não é todo dia que se encontra um jovem humano questionando sua sanidade enquanto conversa com um gato falante. Poderia ser pior, você podia estar vendo palhaços. Isso é demais. É loucura. E ainda assim, tudo real. Você é um de nós, Elian. Não há volta. E o destino? Bem, o destino gosta de crianças tristes com cicatrizes, principalmente na testa. Elian esfregou os olhos. Isso é loucura, disse novamente ele, como se fosse a única coisa que conseguia falar e pensar. Loucura é relativa. Para mim, o fato de humanos viverem sem perceber metade do que acontece debaixo do próprio nariz já é a definição perfeita de insanidade. Salem andava em círculos, observando o quarto com desdém. Mas vamos ao que importa. A verdade. Ou pelo menos um pedaço dela. Quem é você? Disse Elian finalmente ao colocar a mente um pouco em lugar. E por que está aqui? Como disse antes, eu fui o gato de estimação da sua mãe. Antes disso, fui muitas coisas. Feiticeira, oráculo, arquidemônio, dependendo da versão da história. Mas oficialmente, fui um presente do seu avô para ela. Um tipo de guardião. O que, ironicamente, não impediu que ela cometesse o erro de fugir com um humano. Elian franziu o senho. Meu pai. Salem assentiu com um meneio de cabeça. Isso realmente parece uma brincadeira da minha mente. Não é brincadeira, garoto. Mas gostaria que fosse. Faz séculos que não brinco de verdade. Desde a última vez que incendiei um convento por acidente. Elian respirou fundo novamente, balançando a cabeça de leve, mas com os olhos fixos no animal. Eu não pedi nada disso. Ninguém pede. Mas acontece mesmo assim. A dor, a perda, o destino. Tudo isso chega como uma tempestade. Você só tem duas escolhas: se afogar ou aprender a nadar com os olhos abertos. Elian se sentou na beirada da cama, o peso do dia caindo sobre ele de novo. Isso é um sonho. Só pode ser. Um pesadelo muito elaborado. Ah, se fosse. Eu também gostaria que fosse. Ser forçado a morar nessa mansão com a encarnação feminina de Drácula e um mago tão poderoso quanto entediante. Bom, já tive vidas melhores. Você está dizendo que a Isolde, ela é uma vampira. Das antigas. Do tipo que seduz, espreita, se estiver de mau humor, arranca sua jugular como quem descasca uma laranja. Salem pulou da comoda com agilidade e pousou no chão sem fazer barulho. Mas não se preocupe, ela não morde ninguém desde semana passada, eu acho. Ele sorriu. De algum modo, mesmo sendo um gato, o sorriso era real. O som da chuva era quase hipnótico agora, como um véu entre ele e o mundo real. Ah, e aquele castelo que você pode ver lá de longe na montanha. Aquela monstruosidade linda e gótica. Elian assentiu. É a escola Babylon. Fundada em 990 d.C., num tempo em que fogueiras queimavam bruxas e o medo era a maior política. Babylon foi criada para acolher os desajustados. Magos sem lar, monstros perseguidos, mentes brilhantes e perigosas. A ideia era proteger a comunidade mágica dos humanos e vice-versa. Meu avô, ele é o diretor? Sullivan, senhor do castelo, líder da escola, e a maior dor de cabeça que já vi. Ele tem o carisma de um deus e o julgamento de um juiz cego. Mas sim, ele comanda Babylon. E tem um gosto peculiar por lustrar aquela careca demais. Salem caminhou até a cama e subiu no colchão, esticando-se. A escola funciona como um internato. Nada de humanos por lá, só a escória encantada. Há clubes secretos, salas de poções, eventos bizarros e até apicultura. Sim, apicultura. A matéria mais popular. Botânica de plantas carnívoras. Você está brincando. Queria estar. Mas há também reprodução de lobisomens, aula particularmente constrangedora, e anatomia de górgonas. Se tiver sorte, vai conseguir evitar ser petrificado. Elian encostou-se à cabeceira da cama, tentando assimilar. Temos também esgrima, pintura, apicultura, coral e o esporte mais sangrento já inventado, handball arcano. Sem contar os clubes. Alguns organizam festas, acampamentos, banhos nus. Uma verdadeira salada de bizarrices. E meu avô quer que eu estude lá. Quer? Não. Sullivan não quer nada. Ele determina. É diferente. Você será matriculado, queira ou não. Afinal, não há outro lugar onde possa sobreviver por muito tempo. O trovão lá fora pareceu ecoar a afirmação. Elian sentia o coração apertado, como se cada revelação fosse mais uma pá de terra sobre a normalidade que ele conhecia. Isso é muito para mim. Eu só queria minha família de volta.
Salem não respondeu imediatamente. O silêncio que se formou foi preenchido apenas pela chuva contra as janelas e o estalar distante de trovões. Eu sei, disse ele, por fim, num tom quase humano. A dor nunca passa. Você apenas aprende a carregá-la sem deixar que ela quebre você. Sua mãe era como você. Perdida, furiosa, cheia de perguntas. E te amava mais do que a própria vida. Nunca duvide disso. Elian fechou os olhos, os ombros tremendo, mas nenhuma lágrima veio. Estava exausto demais para chorar de novo. E se eu não quiser ir? Então você morre. Não de imediato, mas lentamente. Por dentro. Como acontece com quem nega o que é. Salem pulou na cama e deitou-se, a cauda se enroscando como fumaça. Elian soltou um suspiro longo, o olhar perdido no teto. Isso tudo é real, não é? Tão real quanto você. E acredite, garoto, isso é só o começo. Do lado de fora, um raio cortou o céu com violência, e a mansão tremeu levemente. Elian sentia como se o mundo estivesse sendo reescrito ao seu redor. Nada seria como antes. Nunca mais. E no fundo, uma parte dele já sabia disso. E assim termina mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa história te prendeu, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a gente a continuar trazendo mais histórias como essa. Conta aqui nos comentários. O que você acha que está por trás das visões de Elian? Não se esquece de se inscrever no canal Locran e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá, e cuidado com as sombras.